Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Steve aqui. Nós estamos no dia 17 do Miriam Club e eu vou trazer aqui as reflexões, os insights que eu extraí da aula de hoje, que é um tema polêmico. O tema é religiosidade. E por que eu falo que isso é polêmico? Eu compreendi que religiosidade, no conceito que ele trouxe lá no treinamento, é viver segundo as crenças dos outros. Então, a pessoa me falou uma coisa, incutiu aquilo na minha cabeça e eu estou vivendo baseado naquilo. Isso é ser religioso no sentido que ele trouxe para nós. Então, cuidado, tá? Se você for muito religioso nesse sentido, tipo assim, eu sou dono da verdade, eu não abro mão, vai te afetar isso aqui. Vai te afetar muito. Agora, se você está aberto, com a mente aberta, o coração aberto, para receber os insights, os ensinamentos, aquilo que eu extraí, e vai meditar, vai refletir, vai tirar as próprias conclusões e vai ver se faz sentido. Se você está aberto para isso, assista, porque vai te ajudar muito. Mas é um tema que mexe muito, né? Porque ele tenta, de certa forma, desconstruir muita coisa que foi aprendida ao longo do tempo. E quando a gente fala em religiosidade também, não é só religião, né, que ele quis trazer lá. Não é religião, aliás, não é religião, é religiosidade, é diferente. Por exemplo, a religiosidade de um comunista, né, é igual a uma religiosidade de igreja. É o que ele trouxe aqui. Porque o comunista, é aquela pessoa muito crente naquilo, assim, eu sou dono da verdade. É igual um corintiano, né, ou um São Paulino, ou um torcedor muito fervoroso de um time de futebol. É um crente. Se você falar assim, seu time é pior do que o meu, o cara vai brigar com você. Uma vez eu viajei para uma capital do Brasil e naquele dia haveria um jogo de futebol muito quente, assim, de dois times muito tradicionais ali, que tinha uma rivalidade muito grande. É uma coisa de doido. Você não pode ir ao estádio, se você for, você tem que chegar mais cedo, sair mais cedo, porque depois vai virar confusão. E eu estava andando na rua, de repente, polícia, aquele rolo todo e tal. O que é isso que está acontecendo aqui, gente? Guerra? É guerra de torcida. Entende? O que é isso? Religiosidade. Provavelmente é religiosidade. Eu compreendo que é, segundo o conceito que ele trouxe de religiosidade. E religiosidade é igual a casca. Quanto mais religiosidade, mais casca. Então olha que interessante, né? Olha que interessante refletir sobre isso. Compreendi que a religiosidade da pessoa impede ela de ver a verdade. A religiosidade impede a pessoa de enxergar aquilo que ela precisa enxergar, a essência do ensinamento, aquilo que realmente precisa de ser enxergado. Porque ela está tampando assim, ó, a religiosidade não está deixando ela ver. Né? Então, isso aqui é muitíssimo interessante. Né? Não adianta ter a riqueza sem inteligência para lidar com isso. Aí já, é porque ao longo da aula ele está no assunto, mas aí ele começa a falar outros insights e eu vou anotando, né? Então essa questão assim da religiosidade impede a pessoa de prosperar, porque impede ela de ver aquilo que ela precisa enxergar, entende? E às vezes por medo, culpa, por alguma coisa nesse sentido, algum sentimento ruim, ela acaba fazendo coisas erradas com o dinheiro, percebe? A religiosidade de um comunista é igual à religiosidade de igreja. Então assim, é aquela pessoa muito crente. Mas olha, entende o seguinte, gente, crente é a pessoa que vive de crença. Essa crença que eu não abro mão disso, a verdade universal está saindo da minha boca agora. Então isso é muito forte, realmente, né? É igual a história que eu já te falei da torcida organizada aí. Aquela coisa, eu não aceito ouvir o que você tem para me falar. Porque eu não dou conta de ouvir, porque isso bate numa crença tão arraigada na minha mente que eu quero bater em você. Quer gerar uma guerra, eu quero separar de você, porque você não é da minha turma, você é de outra turma, você está falando mentira e eu estou falando a verdade. Isso aqui é muitíssimo importante, refletir sobre isso, muitíssimo importante. Depois ele falou lá de novo, eu já falei isso em site em outras aulas, pobreza é igual a improdutividade. Então, pobreza é improdutividade, o conceito que ele trouxe. E aí ele falou um pouco das histórias que às vezes a gente já ouviu e que talvez nos atrapalham, mas percebe o seguinte, que às vezes não é só a história o problema. Às vezes o problema é a interpretação da história. E muitas vezes alguém interpreta a história para você, você aceita a história que alguém interpretou
e aquilo vira a verdade para você, você está vivendo a sua vida baseado na crença do outro, certo? Aí ele fala um pouco da história que eu não aprofundei ainda, você pode pesquisar, que é do Francisco, né? Eu penso que deve ser o Francisco de Assis, que é uma história que ele se colocou num chiqueiro para ser visto pelo Papa. E aí eu fiquei pensando assim, depois eu vou aprofundar nessa história, porque eu quero meditar, refletir um pouco mais sobre isso, mas eu fiquei pensando assim, em quantas crenças relacionadas à escassez foram colocadas na nossa mente ao longo da história, nesse sentido, né? Imagina o seguinte, se eu tenho que viver num chiqueiro para ser visto, então, imagina, eu não posso, eu tenho que viver uma vida de pobreza, de dificuldade, disso, daquilo, para ser uma pessoa virtuosa, né? Gente, no Brasil isso é muitíssimo forte, essa crença de que a virtude está na pobreza. Anota isso que eu estou te falando. Um dia eu estava dentro de um Uber, eu entrei em um Uber para ir em algum lugar, não lembro mais onde que era. Enfim, o Uber começou a falar para mim sobre as crenças financeiras dele. Teve uma manifestação, uma passeata na cidade, em função de um político, determinado político, que é conhecido como políticos dos ricos, né? Na verdade, enfim, provavelmente era o cara da direita ali, e aí, enfim, esse cara ele estava profundamente magoado com aquela passeata, mas não é porque era do político X, não. Ele estava magoado porque só tinha rico na passeata. Tipo assim, eu vou votar no outro, porque olha só, os ricos estão nessa passeata como se fosse uma condenação ser rico. Naquela hora, é interessante, porque eu não tenho essa coisa muito forte assim eu vou enfiar a cabeça aqui nesse político ou no outro, eu vou colocar minha mão no fogo por um ou por outro. Eu não tenho isso. Mas quando ele começou a falar aquilo, começou a entrar dentro de mim um pensamento, é ali que eu quero ficar. Sabe por quê? Porque se é ali que os ricos estão, eu quero ficar junto deles. Não tem nada de bonito na pobreza, gente. Será que se fossem carroças, se fossem... você está entendendo? Se fosse só carro velho, coisas feias, enfim, aí é que seria bom? Não, aí sim, ó, esse político é virtuoso, porque só tem carroça que está seguindo a passeata dele. Entende? Percebe o seguinte, vamos tirar a religiosidade, vamos tirar a reação, né? Quem reage é o religioso, né? Que não aceita ouvir uma coisa para refletir. Eu já reajo antes mesmo de refletir. Então vamos refletir sobre isso. Percebe o seguinte, está arraigado na mente da pessoa a crença de que o bonito é ser pobre, o bonito é não ter dinheiro, o bonito é se eu fosse de carroça na passeata, eu não posso ir de BMW ou de qualquer outra coisa que represente dinheiro, né? Como se, tipo assim, rico não pode manifestar, é só pobre, né? Rico não paga imposto, né? Rico não... Entendeu, gente? Percebe? É muito arraigado no Brasil, na mente coletiva, nos pensamentos de massa, essa questão do bonito, a virtude está na pobreza. Isso é muito arraigado, a gente tem que olhar para isso, porque senão a gente vai ficar levando uma vida mediana aí, dificuldade para crescer na vida e às vezes não sabe por quê. São esses pensamentos de massa, essas crenças coletivas, isso foi inculcado na nossa mente aí, ó, há muito tempo, né? A glória dos homens é descobrir. Então eu compreendo isso também, né? Deus criou todas as coisas, mas elas não estão totalmente... Tipo assim, não tem um livro onde está escrito de forma clara aquilo que tem que ser feito, né? Mas todas as coisas nos servem para que a gente possa descobrir e conhecer esse Criador. Interessante isso, né? Esse é um assunto, é uma frase que eu achei até bonita. E é muito interessante falar sobre isso, refletir, meditar, né? Eu já tenho estudado isso há algum tempo e eu compreendo isso mesmo. Tudo está aqui para a gente descobrir um pouco mais desse mundo, né? Aí, olha só, polêmica à vista, acende a lanterna aí vermelha. O que te faz prosperar não é o dízimo. O que faz prosperar é ser generoso. Entende? O que faz prosperar é princípio, não é regra. Então olha que interessante, né? E eu vejo o seguinte, agora assim, deixar muito claro essa coisa de que eu não estou falando mal de dízimo nem bem de dízimo, eu estou só trazendo aquilo que ele trouxe, né?
Porque eu vejo isso às vezes. Às vezes a pessoa dá o dízimo, eu atendo muitos clientes que são frequentadores de instituições, enfim, que dão o dízimo todo mês, fazem questão, Rafael, isso aqui a gente não vai mexer, a gente não mexe, a gente pode tirar dinheiro de qualquer coisa, mas isso aqui é 10% que a gente ganha, a gente vai dar lá. Tá? E eu respeito as pessoas, as famílias, o pensamento e tal. O que eu penso é o seguinte: se eu frequento uma instituição, eu preciso ajudar nessa instituição. Ela vive daquilo, ela vive da minha ajuda. Então tá tudo bem. Só que o motivo pelo qual eu ajudo não pode ser o medo ou a culpa. Não pode ser o medo ou a culpa ou qualquer sentimento negativo. Então, se eu ajudo a instituição que eu frequento, isso tem que ser feito com alegria. Isso tem que ser feito com desprendimento. Porque senão vira um peso. Imagina só, eu estou dando ali um dízimo, eu estou dando uma contribuição, eu estou fazendo alguma coisa, mas esse negócio eu estou tirando da minha vida para dar. Entende? Então isso não pode, gente. Sabe por quê? Porque a gente fica sofrendo. E aí esse sofrimento é uma vibração ruim, porque é a escassez que eu estou vibrando. É como se fosse assim, eu não posso dar isso e eu estou dando agora. Então presta atenção nisso, tá? Para você não estar fazendo isso, mas com peso na consciência. Porque te colocaram medo de que se você não fizer, você vai ter algum prejuízo ou vai acontecer algo de ruim com você. Então é tomar cuidado com esse medo, com essa culpa, com esses sentimentos que são inculcados na mente de muitas pessoas em determinados lugares. E isso sim pode atrapalhar a gente, né? Isso eu compreendo assim, né? Não sei o que você pensa, você pode falar o que você pensa, você é livre para falar o que você pensa, mas eu compreendo que o problema não é exatamente em dar aquilo que a gente quer. O problema é o motivo que me leva a dar. Se o que está me levando a dar uma coisa é medo ou culpa, ou aquele sentimento de, nossa, meu Deus, se eu não der, vai acontecer algo comigo. Tá errado isso. A gente precisa ser generoso. Ser generoso eu dou porque eu tenho, eu estou feliz aqui e tá tudo bem para mim. É diferente, né? E aí ele usa alguns termos mais pesados aqui que eu vou deixar só para o PDF. Então tem um PDF lá no meu site, você pode baixar se você quiser ver, que eu anotei os tópicos, né? Vou pular esse 10 aqui para você ler lá no PDF, se você quiser aprofundar. A pior coisa que existe é viver de crença. Eu já falei isso lá no início, né? A crença impede a gente de pensar, tira a nossa capacidade de pensar, de viver as nossas próprias experiências, né? Uma crença ela impede muita coisa, ela paralisa a nossa capacidade de pensar. E aí a gente fica vivendo em função daquilo. Muitas vezes é uma coisa falsa, né? Então, importante sair da culpa e da condenação, como eu falei, né? Sair desse sentimento de culpa. Eu tenho que dar porque senão eu me sinto culpado, tá? Isso aí é muito ruim, negativo, né? A gente precisa dar com alegria, tá? Não é o fato de dar ou de não dar. O fato é ficar alienado por uma besteira. Gente, isso aqui é muitíssimo importante. Assim, às vezes você frequenta uma instituição, alguma coisa nesse sentido, e aquilo fica pesado para você. Por quê? Porque você se sente culpado de sair dali para a rua e falar aquilo que você tem vontade, né? É ruim demais isso. Realmente, assim, sinceramente, se você precisar de estar numa instituição para você te impede de ser livre para pensar, que liberdade que é essa, né? Não tem liberdade. Então a gente precisa ser livre para pensar, para expressar o nosso pensamento. Porque se não for assim, peraí, eu não estou numa prisão. Eu estou num lugar para me ajudar a melhorar a minha vida, para conectar, talvez com essa questão espiritual, enfim. Aí cada um tem os seus motivos, cada um está num lugar diferente, não tem problema. Mas a gente não pode deixar algo tolir a nossa capacidade, a nossa liberdade de pensar. Não posso deixar a minha liberdade de pensar ser suprimida por qualquer outra coisa. Isso é a minha compreensão, tá? Não estou nem falando, nem sei se ele falou isso dessa forma, mas é a minha compreensão. Aí ele usou um termo, essa coisa de Deus não é agiota, né? Para falar mais uma vez essa questão de onde você vai, o que você frequenta, o que você está dando, para onde, se faz sentido ou não, enfim, toda essa história. E aí ele falou, teve uma vez que ele falou assim, por que religioso fala que tudo é demônio?
Eu acho isso aqui muitíssimo interessante. A crença faz isso com a gente também, né? A crença me faz achar que tudo é uma coisa e aquilo não é aquela coisa. Por exemplo, uma pessoa tem algum problema emocional, está passando uma dificuldade na saúde, alguma coisa, e ele falou assim, que religioso fala que tudo é demônio, né? E aí tem que expulsar aquilo. Mas o fato de falar que tudo é demônio, ou usar esse termo, ou usar termos nesse sentido para colocar nome naquilo que a pessoa tem, impede ela de fazer o quê? Peraí, não, eu tenho que estudar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que me tratar, eu tenho que me cuidar, eu tenho que ir ao médico, eu tenho que agir para resolver esse negócio. Entende? Então, percebe o seguinte, anota assim, o conceito de religioso que ele trouxe, que tem a ver com esse cara, essa pessoa que vive muito de crença, principalmente baseado na crença dos outros, que não consegue pensar sobre as coisas, tudo vira aquilo que ela ouviu, e aí normalmente essas crenças terceirizam a responsabilidade, né? Por exemplo, eu poderia falar para vocês assim, olha, eu comecei a gravar essas aulas aqui, e aí entrou um bicho ruim, e me jogou uma seta, né? E fez eu ficar rouco. Eu fiquei doente, quase que eu tive que parar de gravar, entendeu? Eu poderia terceirizar isso, mas eu prefiro pensar o seguinte, o que é que está em mim que fez eu ficar assim? Fez eu mesmo, de certa forma, sabotar, quase me sabotar de abrir a boca para falar aquilo que eu queria, que é compartilhar o conhecimento que eu estou recebendo, os insights, e é para isso que eu estou aqui. Eu estou compartilhando tudo aquilo que eu estou recebendo, tudo que eu estou recebendo, né? Então, tomar cuidado com isso, parar de terceirizar, porque o bicho que eu estou achando que está fora, na maioria das vezes ele está dentro de mim. Então eu tenho que olhar para mim, entender que pensamento que é esse que está fazendo eu pensar dessa forma, ou que está me levando por esse caminho, ou que está me fazendo terceirizar uma responsabilidade, ou que está me fazendo viver de crença ao invés de pensar por conta própria, de experimentar as coisas e viver as minhas próprias experiências para criar convicções baseadas na experiência. Quem vive a realidade, quem vive uma experiência por si mesmo, tem a convicção, não precisa de acreditar em nada do que os outros falam, né? Então, gente, é polêmico. Assim, não era para ser polêmico, era para ser natural, mas eu sei que é um tema polêmico porque mexe com crença, né? Quando mexe com crença, gera incêndio. Então, esse foi o tema de hoje. Lembrando que muitas pessoas estão me pedindo conteúdo de finanças em si. Rafael, a gente está falando de Miriam Club, mas eu quero conteúdo de finanças e tal. Eu tenho conteúdo de planejamento, conteúdo de família, conteúdo de um monte de coisa. Eu não vou parar isso aqui. Eu vou continuar fazendo conteúdo para vocês, mas é porque nesse momento eu estou seguindo o passo a passo dessa fase de desconstrução do movimento que foi criado pelo Pablo Marçal. Não sou eu que criei esse movimento. Então eu estou apenas seguindo o que ele trouxe ali, trazendo as minhas compreensões e os insights que eu estou extraindo, para depois a gente começar a construir. E aí eu vou entrar provavelmente no grupo da escala, então eu vou começar a compartilhar com você como é que a gente vai criar a escala. Aí vai entrar mais essa parte de estratégias, negócios, networking, enfim, planejamento financeiro, coisas mais racionais ali, tá? Eu vou continuar compartilhando com você tudo que eu estou aprendendo. Não só isso, eu já estou há 9 anos no mercado trabalhando com isso, então eu vou te ajudar. Fica tranquilo, fica comigo aqui. O link do nosso grupo do WhatsApp está aí embaixo, tá? Você vai entrar dentro do grupo. E uma atividade para você é analisar em si todas as suas crenças religiosas, coisas que você é tão dono da verdade que quando alguém te fala algo contra aquilo, você quer bater na pessoa, e essas coisas que estão te impedindo de prosperar. Entende? Essa coisa de que bonito é andar de carroça, né? Gente, presta atenção, está dentro de você, você não está vendo. Bonito é andar de carroça, a virtude está na coisa feia. Tomar cuidado, porque às vezes a gente inverteu a ordem das coisas e está achando que está tudo certo. Beleza? Você vai compartilhar isso com seus amigos para ajudar eles a refletirem sobre isso, né? Sobre esse tema. Se quiser dar a sua opinião, nosso grupo do WhatsApp é aberto, você pode entrar aí agora e colocar a sua opinião lá. Todos são livres para pensar e todos respeitam a opinião do outro. Se tiver alguém lá que não vai respeitar a opinião de alguém, vai ser excluído do movimento, tá? A gente precisa de respeito para que todos sejam livres para pensar e expor as suas ideias e seus pensamentos. Tranquilo?
Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve no próximo vídeo. Valeu!